Vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP, do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, nós tivemos aí o anúncio de que o mês de maio foi o mais quente já registrado desde 1850. Isso levando em consideração que a temperatura global do planeta nos primeiros 5 meses desse ano também já foi a segunda mais alta registrada, perdendo só para 2016, quando a gente teve o fenômeno do El Ninho. Mais uma evidência, Wagner, de que a questão ambiental e a questão da transição ecológica é mais do que urgente. Não há dúvida, Glauco. Nós estamos aí constatando, né, que o aquecimento ele tem sido crescente a cada ano. Estamos verificando aí quebra de recorde de temperatura, né, todos os anos, e isso gera muita preocupação, porque associado a esse tipo de problema, nós temos aí já consequências, né, identificáveis aí em diversas localidades do mundo, né? E a necessidade de uma transição ecológica me parece realmente fundamental, né? Nós deveríamos estar, inclusive, discutindo essa questão em meio à pandemia, aproveitando, como já foram anunciados aí por diversos pesquisadores, também por liderança das Nações Unidas. De certo modo, a União Europeia apontou algo muito leve, muito sutil nessa direção também, que seria a transição ecológica, ou seja, uma maneira pela qual nós devemos pensar em como vamos organizar a vida dependendo menos de combustíveis fósseis, reorganizando todo o sistema produtivo, enfim. É uma tarefa desafiadora, complexa, mas necessária, porque nós temos que, na verdade, tentar manter as condições de habitabilidade humana no planeta adequadas, e isso passa necessariamente pelas mudanças climáticas. Se nós tivermos a mudança drástica da temperatura, nós sabemos que isso pode acarretar alteração no padrão de chuva. Isso é muito sério, né? Porque nós temos todo um sistema agrícola hoje montado segundo um determinado volume de água que cai em determinada época do ano, associado a isso também uma maior temperatura, e em alguns lugares uma temperatura que pode chegar a 4, 5 graus superior. E isso também leva a consequências muito sérias, porque as plantas estão habituadas a determinadas temperaturas, e essa oscilação então pode gerar aí problemas seríssimos, como nós já estamos registrando, inclusive, em algumas localidades pelo planeta, né, Glauco? E estava vendo aqui os dados, né, Wagner? A região da Sibéria ali tem registrado temperaturas da superfície 10 graus Celsius acima do habitual. Quer dizer, é um impacto muito grande que a gente tem ali no meio ambiente, no local, né, Wagner? Sem dúvida, Glauco. Nós já comentamos em outros encontros nossos aqui de que uma das consequências é, de fato, a liberação de patógenos, vírus em geral, que estão lá congelados. Nós podemos ter aí contato com novos vírus, né? Eu tenho visto um debate curioso, gente dizendo que esse vírus foi inventado, etc. Eu acho pouco provável, né? Há até quem culpe aí, enfim, outro tipo de ação, mas de qualquer modo, eu diria o seguinte, que esses vírus estão na natureza, né? E o contato com eles é que nós não tínhamos, né? E também temos aí no permafrost, principalmente esse solo que é congelado, a presença de vírus que no passado estavam atuando no planeta e que estão lá congeladinhos, né? Enfim, e ao contato com eles, nós não sabemos o que pode ocorrer. Isso realmente gera muita preocupação. Mas já tivemos outras consequências também, né, Glauco? Agora, no dia 29 de maio, nós tivemos aí houve uma estrutura, né, um armazenamento de tanque de combustível de uma termoelétrica da Rússia que simplesmente rompeu, jogando 20 mil toneladas de óleo combustível, né, em toda a zona do Ártico ali, passando por rios, etc. Uma enorme catástrofe ambiental, com consequências até agora, né, ainda não podemos dimensionar, infelizmente, o tamanho dessa consequência, né? E tudo isso porque o solo cedeu, ou seja, 10 graus de temperatura acima do que era esperado. Houve, na verdade, a acomodação do terreno e com isso se rompeu, levando a um grande desastre ambiental, ao ponto até do Donald Trump oferecer algum tipo de apoio, né, ao Putin, enfim, veja que ponto chegamos, dada a gravidade do problema, né? Me parece importante o diálogo nesse momento, né? Então, são consequências que nós estamos verificando. E há outras também que nós podemos comentar. Agora, Wagner, a gente tem também aí no noticiário muita gente se preocupando com a nuvem de gafanhotos que vem da Argentina, que pode ter algumas cidades do Brasil aí como possível rota. Como é possível explicar esse fenômeno? Ele também se relaciona com problemas de desequilíbrio ambiental, Wagner? Não há dúvida, Glauco. É uma consequência também, né, de desajustes ambientais, né?
E já há alguns pesquisadores associando essa frequência, né, com o que nós estamos verificando de nuvens de gafanhoto também às mudanças climáticas. Por quê? Porque nós já sabemos que quando há um aumento da temperatura, esses insetos eles acabam se procriando com maior quantidade, né, em maior velocidade, inclusive, e isso afeta basicamente países de clima temperado, né, que passam a ter temperaturas mais elevadas. É justamente, né, a porção do Paraguai, onde isso acabou, de certo modo, é, difundindo-se para a Argentina, né? A Argentina, assim, já com mais clima temperado. E aí, então, você tem essa nova onda importantíssima, né? E com muita preocupação, porque nós sabemos que é uma onda devastadora, né? Alguns pesquisadores falam em 40 milhões de insetos, né, ao mesmo tempo. E aí, a depender da direção dos ventos, eles podem se deslocar para um outro país. Inclusive, há uma ameaça, né, que esperamos que não se confirme, mas que pode eventualmente chegar até ao Rio Grande do Sul. Esses, especialmente, consomem muita mandioca, milho, né? Enfim, nós estamos falando de plantas que afetam, inclusive, a própria a cadeia alimentar, né? A nossa dieta alimentar. E, sem dúvida, né, o impacto dessa monta, você pede uma safra, por exemplo, é um ano de alimento, de produto de trabalho perdido. Isso também pode gerar, inclusive, problemas de segurança ambiental e alimentar também, né? E nós estamos verificando esse tipo de incidente nos Estados Unidos da América, ano passado. Esse ano já tivemos em países africanos, tivemos agora em maio na Índia. Então, a recorrência, a frequência com que esse tipo de evento está ocorrendo, não que não houvesse no passado, nós sabemos que desde a antiguidade existe registro de praga de gafanhoto, mas a frequência que nós estamos assistindo é que realmente traz muita preocupação. E eles são dizimadores, né? Onde eles passam, de fato, eles consomem em muita velocidade e em grande quantidade, especialmente de vegetais. E aí, claro que afeta, sem dúvida, a segurança alimentar, que é uma grande preocupação, mais uma preocupação para 2020, como o pessoal tem brincado aí, fazer um ano que está sendo marcado aí por diversos alertas, do meu ponto de vista, todos eles associados à questão ambiental e esse modo predador que é o capitalismo, né, que tem explorado de maneira absolutamente dramática, eu diria já, né, as relações humanas e também a relação com o planeta. É porque quando você fala, né, Wagner, da questão do milho, por exemplo, que é um dos principais produtos do agronegócio brasileiro, é uma coisa, né, já é grave, mas no caso da mandioca e de outros alimentos que são consumidos internamente pela população, principalmente nesse contexto de pandemia, que a gente sabe que a segurança alimentar já está em risco para boa parte da população, é algo a se preocupar. Uma dúvida, Glauco. A mandioca ela está na base, né? É uma tradição indígena que nós temos aí, eu diria que uma das boas tradições indígenas, né? E que tem lá seus nomes regionais, enfim, macaxeira, etc. Até em algum lugar até chama de inhame, mas não é o inhame, enfim. Essa diversidade cultural é importantíssima e ela compõe, né, a base da alimentação. É evidente que nesse caso a ameaça estaria justamente junto à parte temperada do Brasil, né? Pegando ali mais os estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e basicamente pela proximidade com a fronteira argentina, né, onde esse tipo de prática agrícola, né, não é tão frequente, né? Nós temos, na verdade, como você falou bem, já uma agricultura mais mecanizada, de alto impacto, inclusive ambiental, associado à soja, associado também a milho, né? Mas se nós pensarmos em outros países, por exemplo, onde o milho faz parte da matriz alimentar, como o México, nós podemos ter sim inquietações bastante sérias aí, né? E de alguma maneira isso tudo pode gerar sim problemas de segurança alimentar, o que é sempre muito preocupante. Nós sabemos que esse é um eixo de análise e discussão, né? O próprio as Nações Unidas, em trabalho coordenado com a FAO, que é o órgão da ONU que cuida de alimentação, tem discutido essa questão da segurança alimentar já há algum tempo. Isso, evidentemente, está associado também à oferta de água, portanto, é uma discussão entre segurança alimentar, segurança hídrica e produção de energia. Isso tudo a gente chama hoje na literatura de nexo, produção de energia, água, clima, e, enfim, tudo isso associado. Nós não trabalhamos mais essas questões de maneira isoladas, né? E estou mostrando, inclusive, o quão complexo é tudo isso, né? A mudança de temperatura, a elevação da temperatura leva a um desequilíbrio, as pragas podem, inclusive, consumir alimentos, chegando diretamente a consequências para a sociedade. Então, é preciso ter clareza que tudo isso está articulado e temos que trabalhar de maneira conjunta para evitar que esse problema ganhe escalas ainda mais preocupantes. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação e até semana que vem. Até semana, Glauco. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo
Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.